Pessoal, boa noite. Agradecer aqui ao convite da Escola da Cidade. Quando a Fernanda fala de uma grande mulher, essa grande mulher pode ser multiplicada por vários, né? Essa grande mulher, ela indivídua, morreu em 1997. E aí passa a nascer a Carmen indivídua, né? Então, tem grandes mulheres que têm esse olhar, o olhar da vivência, e um olhar, assim, também da resistência, né? E da continuidade, porque quando eu faço essa coisa até lúdica, quanto à questão de vivenciar a cidade, é uma questão de que cidade eu irei deixar para os meus netos, para as pessoas, porque nós temos que se voltar para esse olhar, o olhar do futuro, o olhar do local onde nós queremos viver e aonde nós queremos deixar, perpetuar para as próximas gerações, né? Então, somos grandes mulheres, Fê, né? Somos grandes mulheres e grandes homens. Aquele que tem um pensado coletivo, né? Ele tem um pensar grande. Eu tenho mais tempo? Eu tenho 20 minutos, então vou contar um pouco de como morre Carmen Silva, CPF, nasce Carmen Silva, CNPJ, coletivo, né? Então, 1997, eu já estava em São Paulo há 3 anos, como todo nordestino, como todo migrante, eu vim com a intenção de sair da minha cidade de origem para vir para uma cidade maior, como São Paulo, que é uma das maiores capitais do mundo, e com o sonho de conseguir emprego, né, de conseguir moradia, para aí eu trazer a minha família. Como toda a história das mulheres, eu vim para São Paulo por necessidade. Sofri violência doméstica, mas ao chegar aqui, eu me deparo com uma cidade totalmente fria, uma cidade que era uma cidade, uma Babilônia, porém uma cidade totalmente fria. E as pessoas também. Mas não é que as pessoas eram frias, nem a cidade pela sua arquitetura. Era que eu não pertencia a São Paulo. Naquele momento, eu não tinha nenhum pertencimento. E, ao não ter esse pertencimento, eu quebrei muita cabeça. Então, vivi na rua. Da rua eu fui para um albergue e de lá eu conheci uma pessoa que já passava pelo movimento, já frequentava o movimento. Ao chegar, né, a insistência dessa pessoa foi tão grande que eu já estava tão desiludida de sair, eu vou nessa reunião para essa mulher me deixar em paz. Chegando lá, deu no que deu, né? Isso foi em 95, em 1997, eu fiz a primeira ocupação na região central. Foi ali no casarão Alameda Nótima, que é o antigo casarão Santos Dumont, que hoje é o Museu da Energia. E em novembro de 1997, no dia 2 especificamente, a gente ocupa o prédio do INSS na Avenida 9 de Julho. Aquela minha busca por pertencer a São Paulo começa aí, que é onde eu digo que nasce a Carmen Silva coletiva, que vai ver que o meu problema não era único, que várias outras pessoas passavam pelo mesmo problema, mas que nós tínhamos uma coisa muito mais séria, que apesar de eu nascer no Brasil, de eu ser brasileira, São Paulo ser uma cidade brasileira, eu vim do Nordeste e a gente tem vários Brasis separados por territórios, né? Brasis separado pela cultura, e que eu, obviamente, o que eu buscava, eu tenho na minha cidade também de origem. O que eu buscava era uma escuta, o que eu buscava era ter um momento de escuta no próprio Estado. Então, o Estado é falho, já desde o início, quando ele não escuta seu cidadão, né? E quando eu falo que eu não pertencia a São Paulo, logicamente eu não poderia pertencer a São Paulo. Eu nunca participei de reuniões de disputa de espaço público, eu nunca tinha participado de audiências públicas, dos vários conselhos aonde se discutia a cidade. E quando eu comecei a participar desses espaços de discussões públicos e com o poder público, aí sim
eu começo a entender toda a dinâmica da cidade de São Paulo. E, logicamente, nessa dinâmica é uma dinâmica geopolítica. Então, nessa dinâmica geopolítica, eu aí me considero uma cidadã paulistana, porque eu passo a conhecer e fazer parte da política social e também da parte política, né, de São Paulo. Então, eu começo a entender toda a dinâmica de São Paulo, com a sua arquitetura, né, com a sua parte de antropologia, né, e eu começo a entender que o Estado é responsável, mas que eu também tenho responsabilidade. Que eu não poderia só culpar o Estado. A minha responsabilidade como cidadã é ter pertencimento, é participar da vida ativa da cidade. Para poder opinar, eu tenho que participar. E, logicamente, ao estar no movimento de moradia, que é um movimento tão lógico, que é um movimento onde se insere, onde nós brigávamos por ter um espaço aonde nós pudéssemos morar, mas não um espaço aonde nós fôssemos vistos simplesmente como um cubo, né, onde eu entrava e saía. Não, é um espaço onde eu estivesse perto da educação, onde eu tivesse a questão da sustentabilidade, a questão da mobilidade, a questão da saúde. Então, a moradia em si, ela não pode vir simplesmente para um cidadão como um espaço onde ele entra, onde ele sai, sem ter vida, sem ter uma vida geopolítica nenhuma. Nós temos que ter, junto com a moradia, outros equipamentos públicos que venham, de fato, a fazer com que aquele cidadão se sinta totalmente incluso. Então, eu passo... em 97 mesmo, nós tivemos uma reunião com vários outros movimentos, aonde nós decidimos que a gente teria que ocupar a região central de São Paulo, porque a região de São Paulo, região central, ela estava com um vazio urbano muito grande. Muitos prédios abandonados, vazios, sem exercer a sua função, enquanto várias pessoas sem ter onde morar, pagando aluguel caríssimo, ou então morando na periferia da periferia. Mas os espaços e os prédios que a gente denomina como sem nenhuma função são aqueles que, de fato, estão abandonados, devedores de impostos, e que poderia já compreender que pode ter pessoas morando e pessoas dando uma função social, né? Porque a questão de se formar novos bairros, quando a gente gentrifica, que levamos pessoas para os bairros periféricos da periferia, há um exílio. E nesse exílio, as pessoas ficam sem ter contato com esses vários outros equipamentos. E hoje a gente tem uma discussão, que é uma discussão de mobilidade. Quando a gente fala de mobilidade, as pessoas vêm logo à cabeça na questão do ônibus, do carro, da bicicleta, não. Mas a questão da mobilidade, para nós, ela vem compreendida disso, mas o acesso a vários outros serviços. Então, era isso a nossa busca, quando a gente começa a fazer essas ocupações na região central, é que todas as famílias que estavam condicionadas ao movimento, associado ao movimento, nessa busca ela tivesse também o acesso a vários outros equipamentos públicos, que é dever do Estado e também um dever do cidadão de zeladoria. Ocupar significa colocar pessoas para morar e fazer com que a cidade tenha um giro também, não só um giro de povoamento, mas um giro de autossustentabilidade, onde as pessoas possam trabalhar, onde as pessoas possam também ter lazer, ter contato com o lazer, com a cultura, com a mobilidade, com a questão do transporte. A gente já tem uma cidade pronta, nós já temos um setor pronto. E também tirar um enigma que todo mundo acha que quem é sem teto está em condição de rua. Não, nós somos trabalhadores sem teto porque não temos nenhuma escritura, não temos propriedade. E até mesmo essa questão da propriedade, hoje o movimento já discute que não é necessário ter propriedade. É necessário, sim, ter programas eficazes, né, eficientes, de moradia e que venha colocar os cidadãos para morar dignamente. Então, a gente hoje discute também
a questão de vários outros programas, né? Programas de cooperativismo, como locação social, com autogestão dos movimentos sociais. A gente discute também programas eficazes numa conta onde a gente possa, o trabalhador de menor renda possa pagar, né, por um lar, por uma casa, por uma moradia digna, mas pagar dentro das suas condições financeiras. Nós ainda temos uma condição que é uma condição controversa com a especulação imobiliária. A cidade muitas vezes fica vazia e parece que o vazio urbano, ele cada vez mais, quanto mais a propriedade fica vazia, mais valorizada fica, enquanto é um contratempo com a vida com o ser humano, né? Quanto mais o ser humano fica sem moradia, ele fica desvalorizado e ele cai até num problema seríssimo, que é até um problema social, né, que é o psicológico. Então, muitas vezes a gente passa na rua, vê várias pessoas em situação de rua, e hoje o que é interessante num sentido de se estudar, é que as pessoas que hoje estão na rua são pessoas, muitas vezes, com todas as suas famílias, né? Porque a gente via há 10 anos, 15 anos atrás, aquele morador em situação de rua, mas era por opção, era aquele andarilho, às vezes caiu num sistema de drogadição. Hoje não, hoje quem vai para a rua são famílias inteiras, porque tem uma condição de um salário muito pequeno e um aluguel altíssimo, né? Quanto mais se emprega, se fala em programas habitacionais, a especulação imobiliária, em todo sentido, dá um boom e se cria uma bolha que, onde se morar, muitas vezes se torna privilégio, quando deveria ser direito, né? Ser garantia de direitos, porque isso é constitucional. Não sei se já deu meus 20 minutos, mas aí eu deixo para vocês irem perguntando, que começar uma plenária assim, começar uma discussão assim, né? Deixa eu escutar os outros primeiro e vocês vão perguntando, que aí a gente vai tirando todas as suas dúvidas. Pessoal, boa noite. Eu vou falar de ocupações, mas de um ponto de vista mais específico e concreto, que é sobre a ocupação Douglas Rodrigues, que fica na zona norte de São Paulo, onde eu estou desenvolvendo uma pesquisa de doutorado em antropologia, associando um pouco também com os temas e as nossas preocupações da arquitetura, né? Eu estou lá faz uns 2, 3 anos, e eu acho que o interesse da gente reunir essas falas aqui, diferentes, né, é um pouco o de pensar, por exemplo, a Carmen também está falando muito das ocupações, da ocupação no centro, né? Essa coisa também que não é só o direito à moradia, mas também o direito à cidade, né? Do que vem além da moradia, que é, enfim, serviços urbanos, né? Equipamentos, acessibilidade e tal. Na periferia, eu acho que a questão não é tão diferente. Eu não acho que dá para dizer que é só uma luta por moradia. O movimento de moradia fala muito de moradia digna, né? É uma diferença, não é só moradia, né? Moradia digna também tem a ver com tudo que a cidade oferece, né? Agora, é um contexto diferente, né? A gente, aqui na escola, está discutindo bastante ocupações no centro, né? Mas tem muita ocupação nas periferias também, né? E pode ser interessante a gente tentar, sei lá, ver uns paralelos ou gerar uma discussão sobre essas diferenças. Então, eu vou falar de um caso bem concreto. Acho que a fala da Carmen foi mais geral, assim, né? De repente, Carmen, se você quiser também falar de coisas mais de uma ocupação específica da tua trajetória dentro de uma experiência concreta, né? A gente pode ir desenvolvendo. Bom, o início da ocupação Douglas Rodrigues é em agosto de 2013. Hoje, esse mês, ela está fazendo 5 anos, né? Então, tem uma história longa aí também. Eu vou passar assim por alguns fatos, algumas imagens, alguns vídeos, só para contextualizar um pouco. Eu não preparei muito também, um pouco propositalmente, mas conforme vai surgindo as questões, a gente vai também levantando, né? Eu queria passar um vídeo.
Mais de 800 famílias ocupam desde a semana passada um terreno particular na Vila Maria, perto da Marginal Tietê. Barracos de madeira são erguidos, mas muita gente dorme ao relento. Seu terreno é esse? Meu terreno é esse. Esse pedaço aqui. Ali, ó. Colchão meu e dos meus 2 filhos. Meu, do meu marido e meus 2 filhos. Tá? É assim que a Adenilda está passando as noites desde quarta-feira passada, quando começou a invasão. Eu sonho uma vida melhor para meus filhos. É só que eu penso nos meus 2 filhos. Dar um futuro melhor para eles, né? A gente tendo no nosso cantinho, a estrutura de vida é melhor. Coordenados pelo Movimento Sem Teto de São Paulo, muitos já começam a construir barracos de madeira. Quem ainda não conseguiu material, dorme e cozinha ao relento. Que é os alimentos que a gente ganhou. É uma cesta. É a cesta. No total ganhamos 2 cestas. Essa e essa daqui. Janiele, o marido, tem 4 filhos pequenos. O casal quase foi despejado da casa por não pagar o aluguel. O pessoal ajuda a gente bastante, tanto dando a força aí no terreno, como com cesta básica, estão ajudando a gente também. A gente estamos dormindo aqui mesmo, faz uma cabaninha aqui, né, passa a noite. Até a gente conseguir fechar aqui o nosso barraquinho para a gente cair para dentro e ficar tranquilo, né? O terreno invadido é enorme, cerca de 50 mil metros quadrados, bem perto da Marginal Tietê. Aqui ficava uma empresa de transportes que faliu. Foram ocupadas até as instalações fechadas da antiga empresa. Esse terreno está abandonado já vai fazer 20 anos, desde 1996. Algumas estavam até em situação de morador de rua, que a gente acolheu aqui debaixo da ponte do lado, outros pagam aluguel, não tem mais condição de pagar, outros são senhoras de idade que não têm uma aposentadoria, não têm um benefício, muitos desempregados. E essa é a situação dessas pessoas. Ao todo são 850 famílias, cerca de 3 mil pessoas. E para dar conta de toda essa gente, o terreno foi dividido em pequenos lotes de 4 por 7 metros. E houve a preocupação de deixar espaço para vielas, ruas e avenidas. Esta tem até nome, Avenida 28 de Agosto. Todo mundo entrou em união e colocamos 28 de agosto, que é para, né, ficar marcado o dia que a gente esteve aqui dentro. Apesar da tentativa de organizar as coisas, muita gente tem medo de perder o lote. Dona Maria cuida da área para a filha poder trabalhar. Ela, que veio do Maranhão há 40 anos e foi morar em uma invasão, vê a própria história se repetir. Não mudou nada, não estou vendo que nada mudou. E assim vai, né, minha filha? Isso dói. Dói dentro de mim. Obrigado. Aí eu ia pedir para você colocar abrir o PowerPoint ali, colocar uma das últimas imagens que eu... Isso. Não, isso aqui é só para mostrar para vocês onde é que é a área. E aqui embaixo, o ano da foto aérea é 2010, né? E essa foto mostra a marginal aqui embaixo, né? A Dutra ali em cima, no canto superior esquerdo. Então, só para dar para vocês poderem localizar, né? E o Parque Novo Mundo, essa região, essa área aí, a gente está vendo mais ou menos umas 10 comunidades diferentes, né, que foram se formando desde os anos 70. Essas ocupações, porque na época também era ocupação, né? Era diferente, né? Mas também pode ser chamada ocupação. Elas seguem, vocês estão vendo que tem alguns trechos curvos aí, né, em pedaços do mapa. Esses trechos são justamente o traçado do leito original do Rio Tietê, onde muitas dessas favelas foram se instalando, né? Se você voltar 2 slides, Abud, vai dar para ver a curva original. Mais um. Ó, tá vendo? Essa aqui é uma foto de 58, né? Dá para ver o traçado do rio, ele passa ali, ele chega a se distanciar 1 quilômetro da posição atual do Rio Tietê hoje, né? E então muitas dessas comunidades foram instaladas literalmente em cima do rio, né? Essa área aqui era toda a área da Marinha, né? A propriedade da Marinha. E depois foi grilada, foi ocupada de diversas maneiras. Os moradores pobres que chegaram aí são apenas um dos que ocuparam essas áreas, né? Por inclusive abandono do Estado e tal. Você pode seguir, mas voltar para aquela... Agora, a área que a gente está falando, ó, é essa aqui, ó. É esse terreno aqui, né, que tem esse galpão aqui no centro e esse
e esse outro aqui, né? A gente vai falar um pouco, teve um incêndio que incendiou esse galpão e ainda hoje esse galpão ainda existe, né? É uma área de 50 mil metros quadrados, que, como vocês podem ver, uma coisa interessante, um levantamento de 2016 mostra que mais de 50% das famílias que estavam na ocupação Douglas Rodrigues vieram das comunidades ao lado, né? Então, dá para entender a ocupação Douglas Rodrigues como uma espécie de transbordamento das favelas do entorno. E o pessoal da prefeitura, conversando com eles, também falaram que em vários lugares com concentração de favela na Zona Norte e em áreas periféricas de São Paulo, também passaram por esse processo nos últimos anos. Transbordamentos de ocupações mais antigas. E aí a gente pode estipular uma série de razões, né, pelo porquê que está havendo essa expansão dessas áreas para áreas adjacentes, né. Aí no Parque Novo Mundo, nessas comunidades, ocorreu uma valorização das moradias. Por quê? Porque essa área, afinal, também não é tão mais periférica, né? A segregação urbana diminuiu. Enfim, é uma área que está perto da Dutra, perto da Marginal, tem ônibus para o centro em 20 minutos. Né? E nos anos 70 era periférica, né? Era muito difícil de se chegar. Né? Hoje em dia já não é tanto. E a condição de muitos desses bairros melhorou muito. Então, houve uma valorização, né? A valorização traz aumento do valor dos aluguéis também, né? E uma incapacidade dos moradores de pagarem, né? É um pouco cruel esse processo, né? Porque você valoriza uma área e ela acaba gerando uma expulsão também. E tem outros fatores também que dá para a gente pensar. Tem a própria expansão da política de aluguel social da prefeitura. Tem uma suspeita de que isso... como o aluguel está sendo pago pelo poder público, ele também aumenta o valor pago dos aluguéis para todos, né? É uma dinâmica de mercado também bem complicada, né? E também tem o Observatório de Remoções levantou a hipótese de que a chegada do Rodoanel na Zona Norte produziu uma valorização geral da Zona Norte, né? Inclusive aí dos imóveis. Então, enfim, ocorreu uma valorização dos imóveis nas comunidades, né? Então, 65% da população que ocupava em 2016 a ocupação Douglas Rodrigues alegou impossibilidade de pagar aluguel para participar da ocupação, né? Aí a gente pode pensar também nesse contexto que a gente está vivendo da década, né? De crise econômica, né? Aumento da pauperização, né? De uma forma geral. E aí, enfim, gerou... Vocês viram no vídeo, né? Estava falando que no começo da ocupação tinha 3 mil pessoas, né? Hoje tem quase 10 mil pessoas. Essa é a ocupação maior de São Paulo hoje. Provavelmente, se não for a maior, vai ser a segunda maior dependendo de se você pega Grande São Paulo ou São Paulo, varia um pouco, né? Mas é um terreno de 50 mil metros quadrados, 5 quarteirões, né? Que estava ocioso há mais de 20 anos. Hoje, em 2013, né, pertencia a uma empresa chamada Ideal Empreendimentos, que deve mais de 1 bilhão de reais em impostos para o governo federal, fora IPTU e tal. Quer dizer, é uma empresa que comprou de uma outra, uma empresa fantasma, também não tem um escritório assim, não tem atividade, né, não tem atividade de construção, foi construída, ela foi aberta um pouco para fazer essas manobras, né? Então, enfim, é muito complicado. E o interessante é que a Nilda, que apareceu no vídeo, é a principal liderança lá, né? Ela conta um pouco essa história de como que surgiu a ideia da ocupação. Ela era moradora da Área 4, que é uma das favelas que fica ali em cima, do lado da ocupação. Ela olhava para esse terreno baldio e falava assim, pô, mas tanta gente precisando de moradia, não tem como pagar aluguel, e esse terreno está vazio aí há mais de 20 anos, parado, né? Uma empresa que abriu, construiu esse galpão, funcionou por uns 4, 5 anos, uma transportadora, não por acaso, está do lado da Dutra, né, de eixos de acessibilidade importantes da cidade, e a empresa faliu e aquilo ficou vazio desde então, né? E aí ela fez uma pesquisa, né? Fez uma pesquisa enfim, da condição legal do empreendimento e tal, descobriu
essas manobras todas, né? Quer dizer, então a ocupação ela surge como uma iniciativa planejada, né? De ocupar um terreno que já está com uma situação muito complexa juridicamente, né? Não é qualquer terreno, não é uma coisa que foi feita assim sem critério, né? Por quê? Porque existe uma ânsia por legitimidade, né? Ocupar é uma coisa complicada, né? A gente viu também no programa da disciplina, a gente falou, né? Tem uma diferença que os movimentos insistem muito entre invadir e ocupar, né? E a necessidade de você marcar essa diferença é muito grande. Não são invasores, eles estão ocupando, e para dizer que não é uma ocupação ilegal, oportunista, enfim, passa um pouco por essa esfera legal, jurídica, de você dizer, olha só, mas essa empresa está aí, né, há mais de 20 anos o terreno está parado, enfim, etc. Vamos voltar lá para o começo, mostrar o segundo slide, só para... É esse aí, o segundo? Né? Então, essa é uma imagem dos primeiros dias da ocupação, feito por pessoas que estavam ali participando. Já deu para ver no vídeo como que foi esse processo. Eu acho que isso, do ponto de vista, para nós, como arquitetos, é muito interessante de pesquisar e de pensar, né? Como é que se dá o início de uma ocupação, né? Então, as pessoas chegaram e esticaram as fitas, né? Dizendo assim, olha, esse aqui é minha área, aquela lá é minha área. E aí, se você saísse, você também corria o risco de perder, né? Então, você vê as pessoas com colchão, né? Tentando ficar permanentemente numa área para garantir ela, né? Então, não é uma coisa pacífica, simples, né? Foi uma ocupação planejada, né, para acontecer numa sexta-feira, que, se eu não me engano, é 31 de agosto. Então, a Nilda, que é a liderança lá, ela ficou passando ali pelos bairros do entorno, pegando a assinatura de todo mundo que queria participar, né? Fez um levantamento de um monte de gente, né, que estava precisando de moradia, que queria entrar e tal. E só que aí teve umas pessoas que ficaram sabendo também e meio que, como é que se fala, cruzaram a linha, né? Eles, não, eu queria trazer mais gente de não sei onde, então, não, mas espera aí, isso aqui é para quem tem necessidade, né? E aí essa minoria, ela invadiu 2 dias antes, ela entrou na área 2 dias antes sem planejamento, e aí foi uma quarta-feira, que é mais difícil, né? Porque a polícia chega mais rápido, eu não sei como é que é bem a lógica. Talvez a Carmen pode ajudar a gente, né? Mas aí entraram assim sem ter feito um reconhecimento prévio do terreno, que é uma coisa que a Nilda tinha feito, né? Então, enfim, ela até conta assim, chegaram aqui, não sabiam onde tinha buraco, quebraram a perna, e cheio de bicho, cheio de mato, né? E aí foram ocupando. E aí, aí todo mundo teve que ocupar, a Nilda foi obrigada a adiantar, né, a data da ocupação, né? E aí chegou lá, e aí essas pessoas que tinham chegado primeiro tinham tomado áreas enormes, né? Não, isso aqui é para mim tudo, isso aqui é para minha família, né? E aí vocês imaginam o conflito que dá, né? Então, é só para mostrar assim que, enfim, nas falas dos movimentos é muito importante essa construção de uma unidade, né, de uma força do movimento, mas no dia a dia a unidade dos movimentos ela é uma construção tensa e contínua, né, porque existem muitos desafios, muitos dissensos, né, muitos conflitos aí no meio, né. E isso aconteceu aí com a ocupação do Douglas Rodrigues. O processo tem uma difícil construção da liderança, né? A liderança é uma coisa muito importante, né? Não só para articular as pessoas internamente, mas também para trazer mediadores externos, né? Que é uma coisa que é fundamental. Na ocupação Douglas Rodrigues, teve um auxílio que começou, mas não sei bem quando, talvez 2014 ou 2015, do Olita, que é um político que foi administrador regional lá da Vila Maria, mas é um cara muito ligado ao PT, né? E ele ajuda o movimento a fazer essas brigas jurídicas e políticas externas, né? Então tem uma relação muito íntima entre interesse político partidário e a mobilização do movimento, né? Que é uma coisa que tem movimentos que
separam isso claramente, né? Não, a política partidária é uma coisa, a política do movimento é outra, né? E tem outros lugares em que essas coisas estão ligadas e relacionadas. Aí é o caso Então, por exemplo, você tem assembleias para discutir o protesto a favor do Lula livre, ou, enfim, todos esses grandes eventos políticos pelos quais a gente passou nos últimos 5 anos, a ocupação Douglas Rodrigues se organizou para se posicionar partidariamente mesmo, né? E, além dos interesses políticos, tem também interesses econômicos, que é uma coisa também bem particular, né? A construção do movimento e dos consensos internos, ela é sempre um desafio e está sempre em xeque, também por causa da comercialização das moradias, né, que é uma coisa que não é desejada, ela é constantemente combatida pelas lideranças. Tem uma frase de uma das lideranças lá que diz o seguinte: aqui não é imobiliária, né? Mas a vida das pessoas muda, né? A cada dia, enfim, e às vezes a pessoa tem que sair, a família tem que sair, tem que dar lugar para outra, então tem um acerto de pagar uma restituição pelo gasto que foi necessário para construir uma certa moradia, né? E em alguns casos a coisa se faz meio por fora da direção, e os valores sobem muito, né? Porque aí começa a ter uma especulação interna entre quem está lá e quem quer entrar, né? Então, um pouco essa o que eu queria, assim, só para dar uma amarrada sintética assim, no que eu disse. Tem, na ocupação, você tem, primeiro, né, uma alegação de legitimidade baseada no direito à moradia digna, né? Que às vezes se associa, às vezes está em conflito com interesses políticos e interesses econômicos, né? Seja do ponto de vista partidário ou dessa atividade de compra e venda de moradias, né? E aí eu vou passar rapidinho, não tenho muito tempo, só por contar um pouquinho do mapeamento que foi feito em 2016 pelo Observatório de Emoções, que é um escritório aqui da FAUSP, que em março de 2016 fez um levantamento de todos os moradores, moradias e tal. Abud, você pode avançar um pouco? Essa aí é uma outra imagem também das pessoas demarcando o terreno, né, e tal. Esse aqui, ó. Esse aqui é o levantamento que foi feito já com essa parte central aí, mais escura, que é o plano de urbanização que foi feito também pelo Observatório depois da ocorrência de um incêndio em julho de 2016, que destruiu 1/4 das moradias, né? Boa parte das moradias, acho que 70% mais ou menos na época, era feita de madeirite, madeira, tal. Isso é muito inflamável. Teve um incêndio gigantesco, né? E foi uma tragédia muito grande, né? E aí o observatório que estava fazendo o mapeamento das moradias e dos moradores aproveitou e fez também essa reurbanização, tudo às pressas, assim, coisa de 2 semanas, nem deu para discutir direito. E tem uma história curiosa, né, das arquitetas ficando aí à meia-noite, enfim, varando noite, né, para conseguir chegar nesse desenho, para conseguir fazer caber o máximo de moradias possível. Vocês veem que não tem tanto espaço livre, né? O que domina um pouco nessas horas é essa questão do direito à moradia, né? Então, a preocupação é fazer caber o máximo de pessoas possível, né? E isso, muitas vezes, acaba prejudicando a reserva de um espaço coletivo que poderia ter sido útil para todo o movimento, né? Como espaço de reunião, espaço para a realização de diversas atividades. Isso é uma coisa que a ocupação acabou não tendo, né? Você vê, o incêndio liberou 1/4 do espaço interno do terreno, poderia ter sido reservado uma pequena parte, né? Mas não é isso que interessa, né, na hora da necessidade. E aí teve uma série de conflitos interessantes, né? Por exemplo, na urbanização teve uma previsão de que todas as moradias seriam do mesmo tamanho, né? E isso não estava antes do incêndio. Então teve um conflito muito grande, porque pessoas que foram atingidas pelo incêndio receberam moradias menores, né? Muitas. E também a questão da escolha da localização, né? Para onde é que eu vou dentro do terreno, né?
Então, enfim, isso aí eu não vou entrar, porque meu tempo aqui está acabando, mas são histórias muito interessantes de conflito, né? Para resolver esses conflitos, na hora H lá, saiu até porrada, né? E o PCC foi chamado, né? Então, ele interveio, chegou lá, os irmãos falaram, gente, se vocês não estiverem gostando aqui do serviço do pessoal da universidade, depois vocês desmancham, mas deixa eles trabalharem. E eles ficaram lá demarcando os lotes o dia inteiro, né? Chegou no final, acabou sendo aprovado, né? E hoje em dia, se eu puder avançar, essa situação que estava antes do incêndio, né? Moradias mais de madeira, né? De um andar, né? Aí, acho que as outras imagens, essa aí a gente já passou. Vamos seguir. Hoje em dia está mais assim, né? Todo mundo está dando preferência para construir em alvenaria. A gente já tem várias casas com 2 e 3 andares, muito comércio dentro, e tem uma associação muito, muito forte entre construir em alvenaria e a confiança de que o movimento vai ser bem sucedido, né? Porque você está arriscando mais dinheiro, você está arriscando mais tempo de trabalho para construir sua moradia, e a aposta aumenta, né? E quando a aposta aumenta também a força, vamos dizer assim, mobilização dos afetos também, né? Ali dentro, né? Enfim, mas só para concluir, eu vou falar o seguinte, que apesar desse aumento dessa aposta, o histórico da briga jurídica foi no sentido contrário ao do movimento, né? Porque no direito tem muito esse conflito entre o direito à moradia, de um lado, né, que é a alegação dos movimentos, e o direito à propriedade privada, né, que é o que geralmente os juízes favorecem. E depois de 4 ou 5 tentativas de reintegração de posse, com uma história super interessante, até teve protestos na Marginal, que o movimento está do lado da Marginal, eles barraram a Marginal, briga por água, por luz, enfim. Depois de toda essa luta, a disputa jurídica foi para a 2ª instância e foi dada a reintegração de posse no começo desse ano. Então, a qualquer momento, a polícia poderia, em tese, começar a fazer os trabalhos de remoção dessa ocupação. Vocês imaginem o que seria uma remoção de mais de 2.000 famílias, né, no meio de São Paulo, né, que é do lado da Marginal, do lado da Dutra, e as narrativas ali do movimento são de que... Vocês imaginem o que foi o Pinheirinho, né? Não sei se vocês conheceram alguma coisa da história do Pinheirinho. O que seria o Pinheirinho na Marginal de São Paulo, né? Então, acabaram-se as notícias sobre o que vai acontecer desde o começo do ano. Já a polícia sumiu, todo mundo sumiu. Foi ganho esse processo na 2ª instância, mas o poder público desapareceu, né? E a hipótese do movimento lá é a de que o governo Dória está esperando a passagem das eleições para agir depois, né? Não sei, são as falas que circulam ali, né? Mas é um pouco essa... Queria passar para vocês uma ideia geral da formação do espaço e das lutas políticas aí, né? Essa apresentação que eu preparei é uma tentativa de resumo de todas as atividades que eu venho vivenciando, experimentando ao longo dos últimos 4 anos com o MSTC, Movimento de Moradia, que a Carmen é coordenadora. E eu vou tentar fazer uma apresentação tratando da amplitude de possibilidades que nós, como arquitetos e estudantes de arquitetura, podemos encontrar pela frente ao se topar a aventura de trabalhar com uma ocupação. Então, vamos lá. Por onde começar? Com esse dado curioso aqui, que apareceu outro dia, que dos 7 bilhões de seres humanos que atualmente vivem no planeta, 2/3, ou seja, 4,6 bilhões, não têm acesso a nenhum produto formal da arquitetura. Projeto, material, sistema industrializado, profissional, ajuda estatal, instalação elétrica, internet, água encanada, etc. Então, acho que é um dado um pouco preocupante para a nossa função social, profissional, que a gente vai encontrar pela frente, né? E que já pode começar a encontrar mesmo dentro da faculdade.
E aí vem esse cara aqui, que acho que todo mundo conhece, que traz com ele a visão, uma ideologia até heróica de ação do arquiteto como grande construtor, grande idealizador que com o traço de uma caneta desenha uma cidade, que foi o que caracterizou. Eu vi uma vez uma exposição de arquitetura soviética e eles falam que todo ano eles comemoravam o aniversário do último cavaleiro do modernismo que estava vivo até os caras morrer, coitado. Mas aí a gente vê que talvez o nosso período, a nossa era de atuação, ela é uma ação muito mais... A gente vê uma série de manifestações coletivas se manifestando pela cidade em defesa por vários direitos que expandem a ideia de arquitetura, mas que a arquitetura ela representa um papel muito importante nisso, né? Agora acabamos de conquistar o Parque Augusta na cidade, reivindicações por transporte público, por ciclovias. Então, diferente desse tipo de atuação mais fechado, mais restrito, mais heroicizado, santificado, a gente tem uma ação um pouco mais diluída, coletiva, anônima, junto com a sociedade civil organizada, né? E isso se reflete também muito na forma de atuação do arquiteto, que está um pouco cansado de só ficar dentro do escritório, no CAD ou na prancheta, e quer colocar a mão na massa e quer atuar na sociedade de alguma forma, sem saber exatamente onde, como, quando, porquê, mas, não sei, tenho a sensação de que vale a pena sair do escritório e fazer parte de alguma coisa em algum lugar na cidade, porque pode ser que alguma coisa dê certo. Uma constatação muito vaga, mas que ela pode gerar produtos que estão sendo, inclusive, elogiados e premiados no estado da arte e da arquitetura. Na Bienal de Veneza, o projeto da Makoko Floating School, do arquiteto nigeriano Kunle Adeyemi, recebeu o Leão de Ouro. É um projeto de uma escola, num terreno que foi ganhado na Lagoa de Lagos, feita com tecnologia local. Ela boia porque tem tonéis de plástico que estão sendo reutilizados. A gente tem projetos sendo feitos na China, que é muito interessante também, que vê que a penúltima Bienal de Arquitetura ela trabalhava muito com lugares que saem um pouco desse centro europeizante norte-americano da arquitetura, e ele vai para países onde tem contextos socioeconômicos e culturais mais críticos, né? Então, a ação da arquitetura com a tecnologia local e a criatividade tem dado resultados muito interessantes. E aí, falando um pouco de ocupação, a Torre Davi, que é uma ocupação em Caracas, também ganhou prêmios, foi um projeto coordenado pelo Urban Think Tank, que é um escritório suíço, gerou uma publicação. Então, o mundo todo discutindo essas novas formas de ação do arquiteto, e a gente tem exemplos muito claros e concretos dos problemas que literalmente batem na nossa porta na faculdade. Então, tem essa frase que é muito interessante do Jorge Lobos, que é um professor que, inclusive, a gente tentou realizar projetos juntos. A professora Carol e a professora Carla estavam tentando fazer uma ação de projeto dentro da ocupação 9 de julho. Eu queria passar um trecho do vídeo, mas infelizmente a gente está sem internet. Mas essa frase é muito representativa. O grande sentimento da frustração dos egressos dos cursos de arquitetura quando entram no campo de trabalho e seu despreparo para desempenhar as tarefas profissionais reais, a que se deve essa enorme discrepância com a realidade que não ocorre em outras profissões? O que a arquitetura pode fazer para responder a essa nova realidade tão urgente? Evidentemente, os métodos de ensino que criamos até agora são insuficientes. Temos a necessidade urgente de criar novos sistemas de reflexão e ação, mas, acima de tudo, novos sistemas de formação de novos profissionais. E acho que a gente não precisa ficar tão desesperado, porque a própria ação criativa vinda de forma absolutamente espontânea dos estudantes de arquitetura dessa faculdade já tem começado a dar pistas de como essas ações podem acontecer com uma nova estética, uma nova forma de ação, uma nova prática, uma nova política. Era uma vez um edifício em São Paulo. Essa daqui é o edifício onde era o Hotel Cambridge, originalmente, um hotel luxuoso e glamouroso da década de 50, onde grandes estrelas de Hollywood se hospedavam, que, com o passar do tempo, a cidade foi tomando seu rumo e ele virou um edifício abandonado que foi ocupado pelo MSTC. E aí, para encurtar a história, a Eliane Café, que é uma diretora de cinema, resolveu escrever um roteiro para um longa-metragem novo sobre refugiados em São Paulo. Começando a pesquisa, ela descobriu que os refugiados em São Paulo, assim que o Brasil concede asilo diplomático, eles vão bater na porta da ocupação, que é o único lugar que oferece a eles teto e um endereço, que a partir desse endereço que eles começam a base, né, o endereço, a importância do endereço como a base de todas as outras coisas que eles vão conseguir
na cidade, né? Comprar um fogão, registrar um documento. E aí, com essa percepção de que a ocupação é um universo extremamente amplo, muito mais amplo, que inclusive engloba a questão dos refugiados em São Paulo, a Aline Café e a sua irmã Carla Café, que é a diretora de arte do filme, tiveram uma ideia, que era entrar em contato com a Carmen para entender melhor como funciona uma ocupação. Mas a Carla teve a brilhante ideia de um filme de baixíssimo orçamento transformar todo o departamento de direção de arte do filme numa disciplina eletiva da Escola da Cidade, experimental, na qual, durante um semestre, os estudantes projetariam todas as frentes de direção de arte do filme. Direção de arte do filme, grosso modo, é tudo aquilo que você está vendo numa tela de cinema que não são os atores. Então, é todo o universo material visual, desde figurino, maquiagem, objetos, cenografia, até os efeitos especiais, tudo é direção de arte. E aí começou-se essa aventura. Carla falou com o Ciro chamou a professora Carol Café e elas estruturaram um curso. E, no final das contas, elas me chamaram para ajudar a participar, porque eu já tinha começado a trabalhar com um pouco de audiovisual, fiz alguns cursos de direção de arte, etc. e tal. Então, esse assunto estava muito fresco na minha cabeça, e aí a gente começou as atividades. Então, já existia um roteiro, esse roteiro foi lido, isso aqui é a leitura do roteiro com os atores aqui na Escola da Cidade, e foi sendo, uma ficção, então os personagens são todos baseados em fatos reais, e construído em cima desses atores e dessas histórias, a gente teria que desenhar cenários, figurinos e etc. e tal. Mas, para isso, a gente precisou entender o que é uma ocupação. E aí o papel fundamental da Carmen, explicando qual que é todo o contexto de você encontrar um edifício abandonado, sujo, entregue a ratos e a sujeira, e uma série de tralhas que o pessoal vai deixando para trás, inclusive coisas surpreendentes, tipo um sarcófago, que o edifício Cambridge ele foi usado como festa durante um certo tempo. E a quantidade, tem muita foto de lixo que foi encontrado nesses prédios, né? E ele é encontrado em uma forma deplorável. E o movimento vai lá, e ele limpa, e ele organiza o espaço, e ele acomoda famílias que não têm condição de pagar por uma moradia. E aí a gente começou uma grande pesquisa, indo até as ocupações e registrando esse universo material e o universo privado. A gente está muito acostumado a discutir a questão do espaço público, mas o espaço privado ele ganha uma dimensão muito, muito delicada quando a gente está lidando com a habitação. Eles entram nesse espaço, as famílias entram, eles constroem um lar, eles têm objetos, eles têm histórias, eles têm famílias. Então, o registro desses ambientes internos foi essencial para a gente entender realmente que a casa, às vezes a gente está acostumado nos exercícios de projeto a pensar só nas paredes, nas formas e tal, mas elas são lugares a serem repletos e preenchidos com o passar do tempo com a dignidade da vida dessas pessoas. E ela vai se materializando de várias formas, inclusive curiosas adaptações de infraestrutura de elétrica e hidráulica e a cultura das pessoas. Aqui era uma família do Pará e eles tinham essa cultura de pendurar as panelas nas paredes. Muitas fotos, muitos registros das culturas de ocupação interna, e a gente foi identificando alguns personagens da própria ocupação. Esse desenho de um menino autista da ocupação, que ele sempre reproduzia uma série de... Enfim, mais para frente vai ter um projeto que a gente fez junto com ele. A cultura material, como as pessoas armazenam os objetos delas. Tudo isso era parte do entendimento desse universo visual do filme. E as gambiarras, que é impressionante, né? Então você vê uma tranca de porta feita com uma correia de bicicleta, um halteres de academia feito com uma barra concretada e por aí vai. E todas essas entranhas do edifício que a gente ia, né, se deparando, essas texturas, esses organismos vivos que vão se ligando, né? Hidráulica, elétrica. Muito desenho, muita interpretação, né, do edifício com uma personagem também. E tudo isso foi sendo pesquisado até que resolvemos. Não, a ideia era essa. Então a gente começou a partir para a ação, partir para o projeto. Carla teve a ideia da gente fazer uma ocupação na ocupação. Então a Escola da Cidade saiu daqui e foi ocupar o próprio edifício. E nessas ações de projeto, a gente sempre tinha um momento de consulta dos próprios residentes para testar e entender se essas ações que a gente estava projetando, no nosso entendimento de como as coisas funcionavam, eram pertinentes mesmo para a cultura local. Então, por exemplo, no saguão, a gente queria fazer um parquinho para as crianças, e aí as mães começaram a se preocupar com segurança, e por aí vai. E aí tinha uma hora que a gente precisava colocar a mão na massa,
E aí a gente resolveu chamar o Mister, que é esse figura, que ele é o idealizador do coletivo Bassurama, que é um coletivo espanhol, que eles têm a filosofia de que lixo não existe. E a gente começou a fazer uma jornada por vários ecopontos na cidade para conseguir, já que a gente não tem dinheiro para comprar materiais de construção, a gente trabalhou com a ideia do reuso, né? Então, caixas de feira, pneus. Então, a gente foi fazendo toda a cenografia e todos os objetos de ação nos espaços coletivos, né? Porque os espaços internos e privados eles eram emprestados pelos próprios moradores com todos os objetos, as cores e as vidas. Mas nos espaços coletivos, para atender as demandas do roteiro, a gente fez oficinas de construção como essa, por exemplo, de pneus, né? Então, com 3 pneus, você corta aqui, fura ali, parafusa aqui, e você tem poltronas que são deliciosas de sentar. E aí também a gente foi criando uma série de peças de mobiliário, prateleiras, estantes. Aqui também toda a questão dos refugiados, a memorabilia, né? Entender também o que acontece na vida dessas pessoas que atravessam o mundo e vão parar numa ocupação. E também uma parte muito interessante que durante as filmagens, que foi uma etapa que eu acompanhei bastante, foi essa descoberta que no cinema já existe um tipo de arquitetura temporária muito sofisticada. Então, se a gente está falando de ocupação, vem uma nova camada, né? Então, o cinema, às vezes, quando ele não tem... As produções audiovisuais, quando elas não têm um estúdio, elas têm que se adaptar nas locações. Então, tem uma série de mecanismos já feitos com algemas, com barras de alumínio, e que você vai pegando, estroncando nas paredes, nos pilares e montando essas peças de infraestrutura. Isso é de um aprendizado incrível, que pode ter grande utilidade para a arquitetura. E aí, depois que o filme foi embora, a vida continua, e todos os espaços que a gente equipou na ocupação continuaram como áreas de uso do prédio. Então, essa daqui é uma área que, no filme, ele é o Teatro do Apolo, e aqui ele virou um brechó. E também a própria cultura dos refugiados, que conseguiu cada vez mais se estruturar na cidade de São Paulo, e foram realizados festivais de dança e de música. E aí, todas essas... Uau, 5? Vixe, bom, acho que... e aí, toda essa compilação que eu mostrei foi um livro que foi produzido e editado pela editora Sesc, que hoje em dia vocês vão num Sesc e vocês vão encontrar ele do lado de um dos livros mais completos sobre a história da direção de arte brasileira da Vera Hamburger, os dois lado a lado, sendo que um conta exatamente a história do que aconteceu com uma oficina feita numa disciplina da escola da cidade. E é isso aí, vida segue, várias pessoas participaram do filme, que virou um filme, que ganhou vários prêmios, inclusive... um destaque especial aqui por prêmio de melhor atuação de Carmen Silva, né? Aqui presente, a atriz premiada. E aí o logo da Escola da Cidade viajando o mundo com o filme. E aí a luta continua, vida segue. Aí, pena que não deu para abrir um link interessante, que tem uma entrevista da Carmen falando que a casa não é uma caixa, né? A moradia não é uma caixa. E com a experiência do filme, a gente foi exercitando, eu continuei e vários outros estudantes da escola continuamos trabalhando junto com o movimento de moradia, na percepção de que, já que a palestra de hoje é ocupar com moradia, a Carmen sempre, cada vez mais, ela foi elaborando essa ideia e essa forma de ação de que a casa não é só uma casa se ela não for aquecida de todos os outros usos e todas as outras coisas que compõem uma cidade, que estendem ela até a cidade. Então, essa daqui é a ocupação 9 de julho. Aqui tem a localização do Cambridge, da ocupação 9 de julho da Praça Aberta, 10 minutos da escola, que originalmente ele era um prédio do que foi a sede do INSS. É muito maluco ver que, com essa foto de época, só existia esse prédio no entorno, né? Hoje ele está totalmente tomado por prédios em volta. E ele era um prédio que foi feito na década de 40, 50, quando o Estado, a arquitetura, ela também prestava um serviço de monumentalidade para mostrar um Estado forte, preocupado com a previdência das pessoas, e indicando o eixo de crescimento da cidade pelo plano de avenidas. Hoje ele é um monumento do exato contrário, do abandono do poder público, né? E... Olha a foto da época, é muito impressionante. E hoje ele está engolido pelo entorno, né? Esse é o arquiteto, Jaime Fonseca Rodrigues. E é muito interessante ver que, nessa época, se fazia uma arquitetura pública de extrema qualidade, com mármore, com madeira, com guarda-corpos de serralheria. E aí, com essa ocupação 9 de julho, que inclusive a Fernanda participou do processo de ocupação, em outubro de 2016... A partir daí começou uma série, eu vou tentar ser o mais rápido possível, uma estroboscópica, uma série de ações que foi
feitas, que começou com a Escola da Cidade, mas a gente ganhou uma abrangência muito grande de parceiros e instituições. E aí, por exemplo, a Universidade de Karl Leuven, na Bélgica, o Jeroen Stevens, que é um professor que fez uma grande pesquisa de doutorado sobre ocupações em São Paulo. A gente tem o próprio Jorge Lobos, que também ganhou prêmios de arquitetura mundo afora e queria fazer uma ação com a gente na 9 de julho. Tem o TC do Cello, que criou também inclusive uma página para mostrar as coisas que aconteciam na marcenaria 9 de julho. Oficina que foi feita com os holandeses na Bienal do ano passado, que também acolheu a exposição do Estúdio X, que é Lutar, Ocupar e Resistir. Vocês devem ter visto essas estantezinhas que estão largadas pela escola. Ela foi feita para abrigar todos esses tabloides aqui que contam a história das ocupações, que foi parte da exposição da 11ª Bienal. Então, teve essa exposição no próprio corredor de entrada da ocupação e palestras que foram feitas, inclusive chamando a coordenadora da ocupação, Manuel Congo, do Rio de Janeiro, com uma mesa com a Carmen. Teve também ganhamos um edital da ONG Atados, que conseguiu uma grana para comprar tinta da Coral e a gente fazer uma quadra lá na ocupação. Tem o pessoal do Aparelhamento, que é um conjunto de artistas que surgiu na ocasião da ocupação Funarte. Eles fazem um leilão de obras e, com esse dinheiro, eles equipam, eles aparelham equipamentos na cidade de resistência, de militância. No caso, eles fazem um almoço delicioso que acontece de 15 em 15 dias na ocupação, em média. Isso aqui é o que aconteceu, eles ocupando a quadra no almoço. Teve uma festa junina incrível, quem não foi perdeu. E a Bienal de Veneza, que poucas pessoas sabem, que esses diagramas maravilhosos que foram pendurados no pavilhão brasileiro, alguns deles são frutos de uma pesquisa que foi feita dentro da própria ocupação. Quer dizer, da ocupação para o mundo. E aí tem uma situação também muito curiosa, que entre a ocupação da 9 de julho e os dias de hoje também foi ocupada uma praça. Não sei se vocês devem ter reparado, mas tem esse terreno abandonado gigante do lado da Ladeira da Memória, que o movimento foi, então, essa era a condição que ele estava, mato alto, tudo. A gente, junto com a Carmen chamou a gente, que já estava trabalhando com ocupação, para tentar estruturar um projeto de abertura dessa praça como uma praça aberta para a cidade com atividades e programas. Então, foi limpa toda essa praça. Lá aconteciam assembleias, aconteciam vários eventos. O SESC fez um evento de fim de semana. O Bike Anjo ensinava as pessoas a andar de bicicleta. Tiveram sessões de cinema, ações, inclusive, das aulas de desenho da Escola da Cidade. E a oportunidade de trabalhar com arquitetura também temporária, de criar... Essa aqui está sentada aqui do meu lado. A gente foi um dia para tentar estruturar essas residências temporárias, barracas, exercitando um pouco de arquitetura temporária. E aí também, semestre passado, eu puxei aqui na Escola da Cidade uma eletiva de construção de mobiliário para essa praça. A gente fez alguns projetos e conseguiu implementar o projeto desse banquinho lá a vida é dura, a gente não conseguiu segurar, não teve braço suficiente para continuar com essa ocupação, então ela acabou, morrendo, e a gente acabou instalando um dos bancos que era para estar suspenso nessa árvore frondosa da ocupação, acabou sendo feito no chão na ocupação 9 de julho. E aí, estroboscopicamente, a Bauhaus faz 100 anos ano que vem, e a Bauhaus ela se formou não só pelos caras que passavam varando a noite do estúdio, mas principalmente pela forte ligação que a parte de projeto tinha com a prática nos ateliês aqui, que rodeando a palavra Bau, que é construção, a gente tem ateliês de pedra, madeira, metal, têxteis, cor, vidro, argila, etc. Pensar também que a nossa cultura brasileira, a mão do povo brasileiro, fez uma série de... a coisa do trabalho da madeira, da materialidade, que a gente vai perdendo contato com essa coisa na Revolução 4.0, em que a gente vai ter chips nas coisas, e a gente está se distanciando demais da indústria, da construção, e não só a arquitetura que está se afastando cada vez mais disso, mas o ensino está ficando cada vez mais distanciado dos processos construtivos. Bom, aí aqui eu ia falar um pouco da marcenaria da escola, das ferramentas que a gente tem, o seu Ferreira lá embaixo, e como o nosso espaço é limitado para fazer determinadas atividades. Em contrapartida, na ocupação 9 de julho, tivemos estruturada uma marcenaria com equipamentos doados pelos holandeses, que foram utilizados em oficinas durante a Bienal. Aí esse é o espaço da ocupação, destinado à marcenaria. A gente tem a ideia de dobrar esse espaço para poder colocar mais maquinário. E aí, com essa pesquisa e levantamento que a gente fez no começo do semestre, a constatação de que a gente está falando de equipamentos diferentes para espaços diferentes, e que sim, a gente aqui na Escola da Cidade
pela natureza dos projetos, todas em escala, o que a gente acaba fazendo na prática são, no ateliê do seu Ferreira, exercícios de maquetaria. E o que a gente quer agora na prática fazer na ocupação 9 de julho é tentar fazer, pela escala do lugar e do maquinário, atividades mais ligadas com marcenaria. Aí que tem a ocupação, a eletiva que começou semana passada, que eu estou puxando junto com a Fabiola Bergamo, de construção de mobiliário na ocupação 9 de julho, usando a marcenaria. Tem um projeto de edital de cinema do Fernando Botton, que a gente está querendo colocar na própria ocupação. São filmes que tratam da habitação no cinema. Já tem algumas disciplinas aqui na escola lidando com madeira, que a gente pode, e parceiros que a gente pode potencializar trabalhando junto com a marcenaria. Semestre passado, ano passado já, teve uma oficina de serralheria aqui na escola, que a gente gostaria de começar a trabalhar mais de perto com esse tipo de tecnologia. E o professor Valdemir tem um projeto já há mais de 20 anos estruturado de oficinas de construção em elementos de argamassa armada. Aí o que a gente fez? A gente juntou tudo isso num edital e a gente está tentando uma grana para conseguir construir containers com esses tipos de maquinário de uma forma itinerante, que a gente possa casar ele com disciplinas eletivas na escola para trabalhar em áreas de vulnerabilidade social. Aí aqui tem umas frases. A arquitetura do século XXI se viu forçada a mudar seus códigos e a buscar para a profissão novos caminhos e papéis, os quais ela está encontrando. Muito do futuro êxito dessa nova visão de arquitetura está sendo decidido na maneira como as universidades em todo o mundo revêem suas posições frente a essas questões e na forma como as novas gerações de arquitetos são capazes de articular a relação entre ética e estética. Isso faz pensar na possibilidade de reinventar novos métodos de ensino em função dos novos papéis que a arquitetura deveria assumir. Parafraseando o movimento moderno do século XX, seu forma segue a função, poderíamos dizer que hoje, em pleno século XXI, a forma segue a cultura. É isso.